Olá, eu sou Patrícia Deps, sou dermatologista e sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou coordenadora do projeto InfoHansen. Estamos aqui hoje com a professora doutora Suzilene Maria Tonelli Nardi, que é terapeuta ocupacional, pesquisadora científica 6, mestre e doutora em Ciências da Saúde e em Epidemiologia, é editora-chefe da revista Hansenologia Internationalis, Hanseníase e Outras Doenças Infecciosas, e editora adjunta da PLOS Neglected Tropical Disease. A professora também é consultora da Alliance Against Leprosy em prevenção e reabilitação de incapacidades em hanseníase. Professora, muito obrigada, e em nome de toda a InfoHansen, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje conosco e a generosidade de vir apresentar essa aula para nós aqui no InfoHansen. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, a aula é sua. Muito obrigada, doutora Patrícia. Então, vamos em frente. Com honra, né? E eu recebi e aceitei esse convite da doutora Patrícia Deps para conversarmos sobre hanseníase, prevenção de deficiências e o uso de tecnologia assistiva pelo canal InfoHansen. Por esse convite eu sou muito grata, viu, professora? Bom, então, como a doutora Patrícia disse, o meu nome é Suzilene Maria Tonelli Nardi, eu sou uma mulher de meia idade, tenho 1,70 de altura, sou robusta, de descendência italiana, minha pele é branca com algumas sardas, os meus olhos e cabelos, os meus cabelos estão na altura do ombro, são encaracolados, e tanto os meus olhos quanto os meus cabelos são da cor castanho claro. Na maioria do tempo eu tenho um sorriso no rosto. Eu estou vestindo uma blusa branca e estou de colar e brincos prateados. Atrás de mim tem uma parede, um papel de parede listado, nas cores cinza, bege e branco, com quadros e um armário com puxadores prateados cinza. É uma honra estar aqui, como eu já disse. Bom, para introduzir o assunto, então, nós vamos conceituar os assuntos que nós vamos falar, não é verdade? Então, por hanseníase, nós sabemos que é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos. Os sintomas são alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, tátil, dolorosa em áreas da pele, além de diminuição da força muscular em mãos, braços, pés, pernas e olhos. E pode gerar deficiências físicas permanentes, né? Ou seja, incapacidades, incluindo a exclusão social, principalmente quando o diagnóstico é tardio ou o tratamento é inadequado. Muito bem. Sobre prevenção de incapacidades, então, que é o nosso outro tema, né, assim, que é o que nós estamos falando, nós entendemos que são medidas, né, que visam evitar a ocorrência dos danos físicos, emocionais, espirituais e socioeconômicos. E caso esses danos já sejam existentes, a prevenção ela vai significar medidas para evitar as complicações. Tecnologia assistiva. Esse é um termo utilizado para identificar os recursos, serviços, dispositivos, técnicas e processos que contribuem para ampliar as habilidades funcionais das pessoas com algum tipo de deficiência e prover assistência ou reabilitação, proporcionando então autonomia, independência na realização das atividades sociais e inclusão social. Muito bem, pessoal, nessa tríade, hanseníase, deficiência física e tecnologia assistiva, eles devem estar interligadas, né? Com o propósito do quê? De oferecer, de fato, funcionalidade ao indivíduo que tem ou teve hanseníase. E nós não estamos dizendo apenas se uma pessoa tem uma condição específica, né? A gente está dizendo sobre como é que essa pessoa, como que essa condição afeta a vida dessa pessoa, né? Portanto, a gente vai começar a ver agora
né? O que a gente encontra nos olhos? Quais os tipos de deficiência nos olhos e qual que é a indicação, né, para isso? Nos olhos, por conta da lesão do nervo trigêmeo, nós temos uma diminuição ou insensibilidade da córnea. A gente também pode ter atriquíase. Veja, eu não tenho aqui a intenção de esgotar esse assunto. Eu vou pontuar coisas importantes que tenham relação com essa tríade tecnologia assistiva, deficiência e hanseníase, ok? Quando a gente encontra esse tipo de deficiência que nós acabamos de falar, qual seria então a nossa indicação, né? A gente tem aqui, nós temos proteção diurna, que seria o óculos de sol, lubrificação, que seria o colírio, e temos também retirada de cílios no caso da triquíase. Então, isso nós temos que indicar, certo? Muito bem. E a gente também pode encontrar diminuição ou ausência da força muscular do músculo orbicular dos olhos por infiltração do Mycobacterium leprae no nervo facial. Ok, e o que nós devemos fazer então, né? A gente deve orientar o uso de colírio lágrima, lubrificante, uma gota em cada olho 3 vezes ao dia. Precisamos orientar o uso de proteção diurna, no caso óculos de sol, o uso de proteção noturna, né, no caso esse tampão ocular feito especialmente para esse fim, haja vista que o pano não pode ficar próximo à córnea para não lesá-la, e a gente vai principalmente na diminuição de força do orbicular dos olhos, orientar o exercício, né, de fortalecimento deste músculo. E como que consiste esse exercício? Você pedir para a pessoa fechar com muita força, o máximo que conseguir os olhos, segurar contando até 5, relaxar e abrir o máximo que conseguir, certo? Depois disso, você conta, esse é um exercício, você vai pedir para ele fazer 10 sequências 3 vezes ao dia. Muito bem. E no nariz? O que a gente pode encontrar no nariz, né? Depois que a gente fez a avaliação, a gente pode encontrar crosta aderida, perfuração do septo, desabamento, ressecamento da mucosa. E o que é preciso fazer? Nós precisamos hidratar. Pode ser com água ou com soro fisiológico, né? Podemos usar um copinho de café ou uma seringa, ou ainda a própria mão fazendo uma concha, né, para hidratar essa mucosa, aspirando e soltando e expirando o líquido. Após essa mucosa estar hidratada, nós vamos lubrificar, né, com um hidratante, que pode ser uma vaselina líquida, né? E também a gente pode, hoje em dia, a gente está indicando soro fisiológico em gel, que já hidrata, lubrifica e protege esta mucosa de lesões. Muito bem. E vamos então passar para os membros superiores. O que é que a gente pode encontrar, né, quando a gente fala hanseníase e membros superiores? Uma das coisas o indivíduo pode referir dor, ou ainda apresentar espessamento neural no cotovelo e no punho, ou no braço, né? E ainda diminuição ou perda da sensibilidade. Pode também falar sobre um formigamento na mão ou ainda perda de força. Quando esses sintomas estão presentes, a gente precisa pensar numa neurite, que é a inflamação neural, né? Então, para o tratamento desses casos, nós utilizamos a tríade: repouso com tipoia, órtice de posicionamento lumbrical se for necessário, medicamento específico, que é prescrito pelo médico, e um acompanhamento criterioso. Então, veja, nós já começamos a entender as primeiras, né, tecnologias assistivas. O óculos de sol é um,
a órtice lumbrical é outra, a tipóia é outra, né? Então, a gente começa a dar essa introduzida de tecnologia assistiva com mais clareza. O que mais que a gente pode encontrar no paciente com hanseníase? A diminuição sensitiva, ela traz o quê? Queimaduras, lesões, né? Nós estamos cansados de saber isso. E o que é que a gente pode indicar em relação à tecnologia assistiva para esses pacientes, né? Então, a gente pode ter aí uma colher de poliamida, que ela evita passar o calor, então para ele cozinhar, para ela ou ele cozinhar, uma luva de silicone, né, também para retirada de coisas no forno, mexer, manipular panelas. Uma outra possibilidade, reforço, eu não consigo esgotar esse tema, mas nós vamos indicar algumas coisas. Podemos usar também a piteira, que na verdade o que a gente vê muito paciente com queimadura interdigital, então a piteira ela é bem bacana para esses casos. E a gente pode também fazer o uso de uma luva macia, de tecido macio, onde é fixado um velcro macho, e no objeto que você pretende usar, né, que esse paciente pretende usar, você fixa o velcro fêmea nos locais em que ele vai fazer o agarre. E assim, com o membro protegido e apoiado, você consegue trabalhar bastante esse membro, evitando novas lesões. O que mais que a gente vê no membro superior com hanseníase que tem uma lesão já irreversível? A gente tem diminuição ou perda da força motora que vai ocasionar, então, flexão dos dedos da mão. Vocês têm vários exemplos aqui e a gente tem alguns dispositivos que colaboram na apreensão. Então, o adaptador universal, como vocês estão vendo, com um barbeador, né, fixado um barbeador, um talher, uma escova de cabelo, né? E tem também um engrossador de objetos, que a gente chama de engrossador universal, multiuso. Você pode colocar uma caneta, você pode também colocar uma chave, enfim, outros objetos a serem usados com adaptador. Então, vamos ver aqui um filminho muito rápido, fazendo uso aí desse adaptador universal, né? Nesse caso, a gente colocou uma escova, mas temos outros objetos que podem ser inseridos aí, né? Muito simples, e além disso, você tem não só a fixação, mas o engrossamento, né, desse objeto. O que mais que a gente pode indicar para membros superiores, né? Sabendo que eles têm essa diminuição ou perda, ocasionando então essa flexão, a gente tem outras indicações. Nós temos aí as tiras, né? A fixação em tiras. E essas tiras, elas são de tamanhos e larguras variadas. Elas foram criadas em uma oficina de cocriação, e você pode fixar vários objetos, né? Depende muito da necessidade do paciente, ela tem várias cores, então, e tamanhos, como eu disse, e você pode fixar uma quantidade enorme de objetos, inclusive fazendo alguns arranjos, como vocês estão vendo aí na caneta, né? Alguns arranjos para facilitar a apreensão. Uma outra possibilidade de tecnologia assistiva é o abdutor do polegar. Ele, na verdade, promove, né, a preensão, haja vista que nós sabemos que o polegar, ele executa, né, ele tem uma função, de 50% da funcionalidade da mão está no polegar. Então, quando a gente perde a função do polegar numa lesão de nervo mediano, por exemplo, a gente tem muita perda funcional. E o abdutor do polegar, ele vem para suprir essa perda. Mais uma vez, eu coloco aqui a órtice de posicionamento lumbrical, porque ela pode ser usada junto com o abdutor do polegar. Eu vou passar, então, um videozinho para vocês verem
na prática o uso de uma dessas tiras, né? Como eu disse, são muitas. Então, a gente colocou ali uma chave de fenda e o paciente, então, tem esse material completamente preso, fixado e que traz bastante segurança, né, para ele. Um outro vídeo para vocês verem qual a dificuldade de um paciente, por exemplo, pegar uma moeda. Tem outros mecanismos para a gente pegar a moeda, né, como um ímã, muitas outras coisas, mas essa é apenas um exemplo, né? Então, você coloca uma órtese de posicionamento lumbrical, né? Ele consegue pegar a moeda e você pode também usar o abdutor do polegar junto com a órtese de posicionamento lumbrical para pegar objetos menores, né? Um feijão e tal. E vocês podem ver que quando a gente extrai esse material, né? Tira esse dispositivo, é impossível, ele precisa arrastar essa moeda e pegar pela beirada, né? Então, é isso. O que mais que nós temos, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Esta é uma bucha de silicone multiuso. Nós fizemos a adoção por ela porque ela permite inserir o sabonete dentro e também a mão, né? Para que a pessoa possa se ensaboar ao mesmo tempo que segura a bucha. Essa é uma dificuldade eminente dos pacientes, manusear sabonete e bucha ao mesmo tempo. Um outro dispositivo são as tiras em alça simples, né? Ou seja, uma alça só, e a tira de alça dupla, onde eu posso fazer a apreensão do objeto bilateralmente. Bom, o que mais que a gente tem de dispositivo, né? Nós temos aqui o dispositivo para zíper, então esse é bastante interessante porque as pessoas têm bastante dificuldade com zíper. Este outro dispositivo é um abotoador, então você, com esse gancho, você insere na casinha, né? Fisga o botão e puxa ele para a casinha dele, abotoando então assim a peça de vestuário. Esses outros dispositivos são para auxiliar na abertura de tampas, seja de uma forma, desta forma ou de outra, né? Seja em rosca ou de levantar. E vamos então para o membro inferior, né? O que a gente tem ali no membro inferior? A gente sabe que nós podemos ter um pé completamente normal, né? Só que com morfologicamente, né? Estruturalmente, que não nos chama atenção, mas com uma diminuição sensitiva muito importante. E para isso, a gente orienta, né, indica os calçados para pés neuropáticos. Esses calçados, eles são macios, né, e evitam muitas lesões. Uma outra possibilidade, né, para quem tem, por exemplo, diminuição de força motora que ocasiona o pé caído, a gente pode indicar, desde que não tenha limitação no movimento do tornozelo, ok? A gente pode indicar a órtese suropodálica, que ela pode ser introduzida dentro do calçado. É importante eu dizer que essa foto foi tirada sem meia, né, para deixar mais evidente a órtese, mas é indicado usar com meia dentro do sapato, ok? Então, a gente chama do AFO, né? E ainda nos membros inferiores, o que mais que a gente pode ter, né? As pessoas que apresentam, além de diminuição sensitiva, da força motora, tem as úlceras e alteração da morfologia do membro inferior. Então, para esses casos, nós podemos indicar, então, as sandálias de Kerville, que são ótimas, né, para fazer com que esse pé se mantenha adequado, sem ocasionar ou piorar a sua lesão.
E outros dispositivos de tecnologia assistiva que a gente pode indicar, claro, após uma criteriosa avaliação, são as palmilhas, as bengalas, as muletas, os andadores, né, as próteses. E aí eu tenho aqui a honra, né, de dizer para vocês que a gente está como idealizadora, embaixadora da Ação Tech Hansen, né? Essa ação tive assim um imprescindível, né, apoio e fomento da Alliance Against Leprosy, né? Essa ação faz o que? Ela doa materiais e equipamentos, muitos desses que a gente mostrou aqui para vocês, e para pacientes com hanseníase, né, brasileiros. Basta o profissional de saúde entrar no site que está aqui colocado e preencher um cadastro, né? E assim esses materiais são analisados e desde que tenha no nosso estoque são enviados para todo o Brasil. Inclusive começamos com um projeto piloto em São Paulo e Paraná e agora abrimos para o Brasil inteiro. Então, é uma honra participar desse projeto, desta ação. E eu amo e me inspiro muito nesta frase de São Francisco de Assis e deixo aí o meu contato. As referências, e a gente agradece muito pela atenção e a gentileza do convite da doutora Patrícia Debs para apresentar esse tema no canal InfoHansen. Obrigada.